Vidinho gravado na segunda-feira à noite, tô cansada, já gravei antes, tá, gente? Então, assim, se eu não estiver muito animada, não julgue. Tô cansada. Mas enfim, vamos lá. O tema do vídeo de hoje é sobre uma missão de arqueologia conjunta entre o Egito e a Alemanha, que descobriu parte de uma cabeça de uma estátua colossal pertencente ao faraó Ramsés II. É essa estátua aqui que vocês estão vendo. E já que pertence ao faraó Ramsés II, quer dizer o quê? Que ela tem cerca de 3.200 anos. Olha aqui o shape da gata. E a parte egípcia dessa equipe, ela é composta por pesquisadores do Supremo Conselho de Antiguidades, e a parte dos Estados Unidos é composta por pesquisadores da Universidade do Colorado. Que eu vou confessar para vocês que eu nem sabia que a Universidade do Colorado tinha missão de arqueologia no Egito. Fiquei sabendo com essa pesquisa aqui. É uma pesquisa que foi... A descoberta dessa estátua, na verdade, foi anunciada no... Eu acho que no início do mês de março. Eu acho que foi no início do mês de março. Só que eu acho que também é uma descoberta que vale a pena trazer para vocês, porque ela é bem interessante e tem umas curiosidades bacanas. Então fica aqui para assistir esse vídeo comigo. E assim, para quem não me conhece, olá, o meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga e tenho um canal dedicado à arqueologia pelo mundo, que é o canal Arqueologia pelo Mundo. Além deste aqui que vocês estão vendo, que é um canal dedicado a falar sobre a arqueologia realizada no Egito. E a descoberta de hoje ocorreu na cidade de Minya. Essa região aqui do Egito era conhecida na antiguidade egípcia como Canaan, e perto do finalzinho da Era dos Faraós passou a ser conhecida pelo nome grego Hermópolis Magna, que o Egito tem dessas, né? Que alguns lugares eles tinham um nome em egípcio antigo, por conta, claro, né, da Era dos Faraós e tal, e com a invasão grega e o domínio grego, a consequente dominação grega, alguns locais mudaram de nome, passando a possuir nomes gregos. A exemplo de Tebas, que o nome original não é Tebas, passou a se chamar Tebas. Originalmente é Asset. Tinha o caso de Unum, por exemplo, que com o domínio grego passou a se chamar Heliópolis. E tinha um caso dessa aqui que se chamava Cumum, só que com o período de dominação grega passou a se chamar Hermópolis Magna. E essa região aqui, arqueologicamente falando, em termos de pesquisas de arqueologia, ela recebeu uma expedição alemã entre 1929 e 1939, ou seja, abarcou ali a década de 30 inteira. E durante essa expedição foram descobertos, por exemplo, os restos de um templo dedicado a Deus Tote, bem como vestígios de templos da época helenística e romana, ou seja, do período greco-romano. E agora, recentemente, temos essa equipe mista de egípcios e pesquisadores dos Estados Unidos que estão analisando o local e acabaram encontrando essa estátua do faraó Ramsés II. Essa cabeça aqui, no caso o torso, junto com a coroa, tudo isso aqui tem cerca de 3,6 metros de altura. Eu vi sites da imprensa falando que são cerca de 3,8 metros de altura. Só que essa informação de 3,6 metros de altura eu peguei do próprio site da equipe de escavação. E ela foi feita com pedra calcária. Aqui o rei está com um tocado Nemes e está usando uma coroa dupla, a coroa do Alto e Baixo Egito. E de acordo com o que saiu na imprensa, nas costas dele, infelizmente eu não tenho foto das costas, mas de acordo com o que saiu na imprensa, na parte das costas da imagem, estão textos de hieróglifos que estão exaltando a imagem do faraó. E acredita-se que, originalmente, essa estátua tinha cerca de 7 metros de altura. Agora, quem foi Ramsés II? O Ramsés II, esse moço aqui, ele reinou por cerca de 60 anos. Ele reinou, na verdade, por mais de 60 anos. E ele viveu durante a 19ª dinastia, ou seja, durante uma época que nós chamamos de Novo Reino, ou Novo Império, para quem preferir. O Novo Reino foi a época em que viveu o Tutankhamon, Akhenaton, a faraó Hatshepsut, a rainha Nefertiti. E o Ramsés II, ele ficou bastante conhecido na egiptologia por conta das suas campanhas militares e também por conta das suas construções arquitetônicas que ele mandou encomendar, e em alguns casos ele mandou rapar, ele mandou usurpar mesmo, porque teve algumas que ele chegou a encomendar de fato, começou do zero, e tiveram outras que ele pensou, já tá pronto aí mesmo, né? Só tirar o nome do antigo e botar o meu. Isso era uma prática totalmente normal no Antigo Egito, tá? Era que essa apropriação de monumentos e construções dos outros faraós.
Era comum, mas não quer dizer que era de bom tom, mas acontecia muito. E algumas de suas obras mais emblemáticas foram os templos de Abu Simbel e o Ramseu, de onde essa estátua aqui foi tirada, a propósito. Aqui está uma imagem do Ramseu, está em ruínas, mas já dá para ter uma ideia da magnitude desse local. O Ramseu, ele foi o templo funerário do Ramsés II. Os faraós, eles tinham um templo funerário para que a sua memória pudesse ser reverenciada com o passar das gerações. E no caso do templo funerário de Ramsés II, ele foi construído em Tebas, na atual Luxor. Esse aqui é o templo dele em Abu Simbel. Os templos de Abu Simbel, na verdade, são dois, que é o dele, que é esse aqui que vocês estão vendo, e o da rainha Nefertari, que está do outro lado, onde a setinha, a bolinha está apontando. O dela está lá do outro lado. E os templos de Abu Simbel têm esse nome porque eles são dois enormes templos que foram esculpidos direto da rocha em Abu Simbel. E esse templo, ele era um símbolo de poder e intimidação, porque ele foi construído justamente na parte núbia do Egito, na fronteira entre o Egito e o atual Sudão. No caso, a fronteira entre o Egito e o reino núbio. E como os núbios eles tinham uma relação de vassalagem com os egípcios, o Ramsés II, para meter aquele medinho neles, mandou construir esses dois templos, e eles são realmente enormes. Aqui é a postinha, essa bolinha aqui é mais ou menos o tamanho da pessoa, tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho. E essas estátuas aqui têm cerca de 19 a 20 metros de altura. E esses templos, eles foram erguidos na margem oeste do Nilo. Hoje está na margem oeste do Lago Nasser. E esse complexo de templos, ele foi totalmente realocado na década de 1960 e 70, naquele projeto arqueológico que ocorreu por conta da represa de Assuã, por conta da construção da grande represa de Assuã. Alguns sítios arqueológicos, no caso templos, precisaram ser mudados de local para que eles não fossem engolidos pela água represada do Lago Nasser, quando a represa fosse aberta de fato. E o Templo de Abu Simbel foi um deles. Eu tenho um vídeo sobre esse assunto lá no Arqueologia pelo Mundo, vou deixar o link aqui no card. E eu espero um dia trazer esse tema para cá, para esse canal também. E a múmia de Ramsés II, ela foi encontrada no século XIX. Nós conhecemos a múmia do Ramsés II, o senhorzinho, ele morreu bem velhinho, gente. A múmia dele foi encontrada no século XIX em um esconderijo de múmias, onde estavam escondidas, eu acho que eram 40 ou eram 43 múmias, eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas ele estava por ali na casa dos 40, o número de múmias que foram encontradas dentro desse esconderijo. Ele foi encontrado dentro desse sarcófago aqui, esse sarcófago de madeira, que está com o nome dele. E a propósito, algumas dessas múmias, inclusive a dele, fizeram parte daquele desfile dourado dos faraós que rolou em 2021. Em abril de 2021. Ele fez parte daquele cortejo em que o governo egípcio tirou algumas múmias de reis e rainhas do Museu Egípcio do Cairo e levou para o Museu da Civilização Egípcia em Fustat. Ele estava lá no meio. E o Ramsés também é o dono daquela estátua, é aquela pessoa representada naquela estátua que está em exibição no pátio do Grande Museu Egípcio. É ele aqui, só para vocês verem o tamanho da fama do cara. Então, voltando à descoberta deste vídeo aqui, a região onde essa estátua foi encontrada, a antiga Hermópolis, ela fica bem próxima do Nilo. A cidade em si de Hermópolis, ela fica bem próxima do Nilo. E é onde entra a história da descoberta dessa estátua aqui, porque uma das pessoas responsáveis pela escavação ficou meio desconfiada de que não teria sobrado nada, porque quando encontraram ainda estava meio suja e tal, então ainda não dava para saber exatamente o que era. Aí acharam que poderia ser só um pedaço de rocha, ou que se fosse de fato uma parte de uma estátua estaria muito deteriorada por conta da água do Nilo, por conta da água batendo ali na pedra calcária e tal. Mas as escavações adicionais, as escavações que foram feitas depois, revelaram esta linda face aqui. Olha aqui o Ramsés II sorrindo para vocês. Quando eles limparam, viram que, na verdade, a água não destruiu esse artefato. Ele está em ótimo estado de conservação, apesar de ser parte de uma estátua, ele está em um ótimo estado de conservação. E a equipe salientou no site da Universidade do Colorado. Eu falei anteriormente que eu tinha lido uma informação no site do projeto, mas não, acabei de lembrar. Foi o site da Universidade do Colorado. A equipe falou lá que eles encontraram vestígios de pigmentos azuis e amarelos na estátua.
ou seja, a pintura original da estátua, e que esses pigmentos eles podem ser analisados no futuro, até mesmo para aprofundar a compreensão das circunstâncias em que essa estátua foi criada, ou seja, de onde é que vieram os pigmentos, o estilo. Eles falaram também sobre mudanças estilísticas no reinado de Ramsés II. Essa estátua pode fazer parte de uma linha de mudanças estilísticas, de traçado e tal. São informações mais relacionadas com história da arte. Mas a história interessante não é só a descoberta de uma estátua colossal do Ramsés II. Não, tem uma outra parte muito interessante dessa descoberta, que é o fato de que essa parte aqui dessa estátua é a parte superior de uma parte inferior de uma estátua colossal que já tinha sido encontrada nesse local, só que na década de 1930. Vocês lembram lá no início do vídeo que eu falei, teve uma equipe alemã que trabalhou no local e tal, entre 1929 e 1939. Então, nessa época foi encontrada a parte inferior de uma estátua colossal, e quando essa que foi encontrada, perceberam que faziam parte da mesma estátua. Ou seja, uma descoberta arqueológica que ocorreu na década de 1930 está ligada agora a uma descoberta que ocorreu agora em 2024. Isso é muito legal. A parte inferior ela foi encontrada por um arqueólogo alemão chamado Gunther Reuter. E é isso. Descobriram agora praticamente a estátua inteira. E de acordo com o comunicado da Universidade de Colorado, a parte inferior dessa estátua ainda está lá no sítio arqueológico, nunca foi retirado de lá, porque eu não sei, mas ainda está lá. Deve estar em algum galpão, não é possível que deixaram ao ar livre, eu acho, não sei, não vou botar aqui minhas mãos no fogo por ninguém. Mas a parte inferior ainda está lá e a equipe agora tem uma proposta para juntar as duas partes. Eles vão apresentar a proposta e tal. Cabe agora ao Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito aceitar ou não. Mas existe aí essa possibilidade. Outro ponto é que, originalmente, a equipe que fez a descoberta dessa cabeça de Ramsés II, na verdade, estava procurando por um complexo religioso do Novo Reino. Eles estavam procurando por um templo. Ou seja, eles começaram procurando por um templo e acabaram encontrando uma parte de uma estátua colossal de Ramsés II, sabe? Mas isso não tem problema, até porque a presença dessa estátua aqui, nessa região, ela pode ser um indicativo de que eles estão chegando muito próximo de encontrar os vestígios desse templo. E assim, já se limitando, gente, não quer dizer que quando se fala que está procurando um complexo religioso do Novo Reino, não quer dizer que eles vão escavar e vão encontrar uma espécie de Ramonaptra da vida. Não é isso que vai acontecer, não. Provavelmente vão encontrar as estruturas, as fundações do templo, porque certamente ele já foi destruído há muito tempo. Vai encontrar somente os vestígios, não vai encontrar paredes e galerias, colunas, não vai ser isso. Mas não deixa de ser interessante. Mas enfim, gente, vou indo nessa. Já tô ficando até rouca. Vou indo nessa. Pra quem não assistiu meu vídeo anterior, onde eu falo sobre a minha viagem para o Egito, minha primeira viagem para o Egito, assistam lá para conhecer como é o projeto, o que é que eu estou organizando e tal. Eu já estou pensando no segundo vídeo dessa série, porque vai precisar, porque eu recebi muitas mensagens legais de vocês. Então, eu acho que já cabe colocar um novo vídeo dessa série. Talvez deixar para o final do mês de maio. Não sei. Não sei, eu vou decidir ainda. Digam aqui nos comentários o que vocês acham. Mas enfim, assistam lá o vídeo, tá bom? Eu vou deixar aqui no card também lá na descrição e no comentário fixado. E, gente, muito obrigada por assistir. Deixe like caso você tenha gostado desse vídeo, né? Porque se você chegou até o final é porque você se interessou por esse tema. Então não custa nada deixar aquele like e se inscreva nesse canal, tá bom? Vou ficando por aqui e até mais, porque minha voz já foi de arrasta. Tchau, gente. Até mais.